Boa noite. Vamos dar um tempinho a mais para o pessoal chegando, para dar tempo do Instagram, do Facebook, e avisando o pessoal. Eu estou no Instagram e no Facebook. Depois desses vídeos, normalmente eu consigo colocá-los lá no YouTube, tá? Então eu vou ficar olhando para os dois lados para responder o que tiver sobre no Facebook ou no Instagram. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Bert, sobre as constelações, sobre as leis do amor que ele trouxe para nós. Vamos dar só mais um tempinho para que todos possam ir chegando e participando de mais uma noite de live. Enquanto isso, vou deixar um recadinho. No sábado agora, no dia 28, teremos um grupo de constelação familiar aqui em São Bernardo, às 9 horas. Então, vocês estão convidados. Normalmente é das 9 às 12, dependendo de quantas pessoas terão para constelar. Fica o meu convite para vocês. E no próximo mês nós teremos uma data no sábado, que é dia 26, às 9 horas também. E uma data excepcional, que é uma quinta-feira, às 19 horas, dia 10/10. Quinta-feira, às 19 horas. É uma data excepcional para que nós possamos atender alguns clientes que não podem vir de sábado, tá? Então, nessa quinta-feira, dia 10/10, é uma data excepcional. Vamos ver se vai dar certo de nós montarmos esse grupo para a semana de quinta-feira, tá bem? Bom, já dei uns 5 minutinhos, já vamos abordar o nosso tema de hoje, que é sobre as constelações, o criador das constelações familiar, o Bert Hellinger, que hoje está fazendo uma semana que ele veio a falecer. Ele faleceu na quinta-feira passada, com seus 93 anos, quase 94. O Bert, ele foi psicoterapeuta, ele foi professor, foi missionário, refugiado de guerra, era alemão. E por muito tempo ele ficou numa tribo na África, e estando nessa tribo da África, ele começou a perceber de uma forma diferente as pessoas e as situações que elas vivenciavam lá. E através disso ele começou o seu trabalho de estudos. Dentre várias ferramentas terapêuticas que ele tinha, ele trouxe a constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica que se baseia no fenômeno, ela é fenomenológica, né? Que é através do campo morfogenético, um campo espiritual, um campo de energia, né? E o que a gente busca nesse campo de energia, né? A gente busca o que está oculto, o que não está aparente dentro das nossas questões e dentro dos nossos problemas, seja ele quais forem, né? Pode ser problemas de saúde física, emocional, espiritual, relacionamentos afetivos, né? Porque a gente tem vários tipos de relacionamento. E ele entendeu isso através desse campo morfogenético associado com a percepção dos emaranhamentos. Então, emaranhamentos é quando a gente se conecta
as situações vividas pelos nossos ancestrais, né? Não só os pais, mas todos os que vieram antes de nós. E baseado nesses estudos que ele fez, ele trouxe, dentro da percepção, três leis do amor, ou ordens do amor, né? Eu gosto de falar leis do amor, leis da vida, porque a partir do momento que a gente percebe essas leis e a gente toma ela como verdade, quando a gente coloca elas como parte da nossa vida, a gente consegue viver de forma diferente. Porque para tudo que a gente vai vivenciar, elas fazem sentido e a gente vive de uma forma mais organizada, mais harmônica conosco mesmo. Então, a primeira delas é a ordem. Então, é a ordem de estarmos no lugar certo, de sermos quem somos, de eu ser filha como filha, estar no meu lugar de filha. Eu sou a terceira filha de 4 irmãos. Então, a ordem certa é eu estar no meu lugar de terceira dentro dos meus 4 irmãos, sem querer trocar ou ser superior ou estar no lugar de qualquer um. Eu ser filha dos meus pais, não me colocar superior a eles, né? Eu ser esposa, eu ser mãe. E estar essa ordem certa no mundo e na minha família faz toda a diferença. Porque se tudo isso está em ordem, então se você, do outro lado, é esposo, né? Está no seu lugar realmente de marido, o seu relacionamento ele funciona de forma mais plena, mais completa. Agora, se dentro desse seu relacionamento você está se colocando no lugar, vamos supor que de filho da sua esposa, né? Dentro daquela criança ferida que teve problemas com seus pais, ou dentro daquela criança que faltou algo em relação aos seus pais, e você espera que a esposa te dê isso. O relacionamento ele fica desequilibrado. Se você é uma mulher que está nessa situação e você percebe que você está colocando o seu marido de forma errada, no lugar do seu pai, por exemplo, você espera que ele responda e te trate como seu pai, muitas vezes pode não ter te tratado, isso desequilibra os relacionamentos, né? E esse desequilíbrio, ele começa pela essa percepção de ordem que nós temos, principalmente na nossa infância. Então, isso começa na nossa infância, né? Isso começa na nossa base familiar. A segunda lei que o Bert trouxe para nós é a lei do equilíbrio de relações, para elas fluírem, para elas evoluírem, ela precisa estar, de certa forma, equilibrada. E esse equilíbrio, ele se dá em todos os aspectos, né? Então, vamos falar numa troca de trabalho. Você oferece o seu serviço ao seu chefe e você tem um salário por isso, né? Se você oferece muito, 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 e você já tem um salário contratado, a sensação de oferecer muito, ela vai causando um desequilíbrio entre você, seu chefe e a empresa. Então você vai se sentir desvalorizado, desmerecido, né? Porque você oferece muito e você não ganha aquilo que você achou. Porém, se aquele salário ele já estava contratado, se aquele salário já foi acordado antes, por que você acaba oferecendo mais? Qual é a necessidade disso? E assim acontece nos relacionamentos, assim acontece no relacionamento afetivo, assim acontece nos nossos relacionamentos entre pais e filhos. Então, muitas vezes a gente dá tanto para os nossos filhos, tanto, 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 que essa relação ela fica desequilibrada e fica muito pesado para ele, né? E muitas vezes ele adoece, muitas vezes ele traz problemas, né? Então, essa segunda lei do Bert também é muito importante para que a gente possa olhar para as nossas relações e para a forma com que a gente tem lidado com a nossa própria vida. E a terceira e a última lei é a lei do pertencimento. E essa lei está relacionada à exclusão. Exclusão e inclusão. Então, percebam, se dentro de um sistema familiar existe alguma pessoa que foi excluída, subjugada, tá? Vamos supor que o pai da minha mãe, por um exemplo, ele foi julgado porque era um homem muito grosseiro, um homem muito duro, não era uma pessoa que amorosamente para com as filhas. Dentro disso, pode ter gerado um sentimento de exclusão, de repugnância, de esse não é o pai certo para mim.
então ele não pertence. Quando isso acontece, essas filhas, elas podem se conectar com homens que sejam parecidos com este pai que foi excluído. Porque dentro do ciclo desse fenômeno que acontece, essa lei de atração, ela faz incluir justamente aquilo que foi excluído. Entende? Então, imagine que tudo que acontece na sua vida, todas as situações, todos os relacionamentos, ela tem uma base de equilíbrio, né? Então, nada é por acaso, nenhum problema é por acaso, nenhuma doença é por acaso, nenhum sintoma é por acaso. Então, tudo que acontece, de certa forma, vem para que possa ser visto para algo oculto que você esteja vivenciando. Então, dentro do seu trabalho, dentro do seu relacionamento, dentro da sua saúde, qualquer situação que a gente vivencie, qualquer situação que a gente esteja passando de certa forma, ela vem para que a gente possa olhar para esse processo que esteja por trás da gente, né? Oi, Léo, boa noite, amor. Tudo bem, querido? Que bom que você está por aqui. E esse processo, desculpa, esse processo ele é para que a gente possa continuar no nosso processo de evolução. Esse processo é para que a gente possa continuar aprendendo e crescendo, aprendendo e crescendo. A gente não fica dentro dessa roda, né? Dentro dessa situação que nós estamos. Muitas vezes a gente tem algum problema e a gente fica tanto nesse problema, nessa doença, nesse sintoma, nesse aspecto físico negativo, nessa falta de dinheiro, num trabalho que eu não goste, porque a gente acaba não olhando para as nossas questões internas. E essas questões internas, elas estão diretamente relacionadas a tudo que os nossos pais nos deram. Porque se eles são a base, tudo que a gente tem, tudo que nós nos tornamos, é baseado naquilo que nós aprendemos com eles. E aí, depois de adultos, nós olhamos para as nossas próprias questões, cuidamos delas, e aí sim a gente pode dar continuidade na vida. E para aqueles que têm filhos, assim ensinar seus filhos de forma diferente. Porque senão fica o padrão de repetição. Então, essas leis que o Bert trouxe para nós, ela, para mim, ela se tornou como não como algo que eu faço só no meu trabalho ou dentro de uma lei só da constelação, mas como algo que a gente consegue atuar em tudo na nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. Ela faz parte, né, do nosso cotidiano, porque se a gente deixa as coisas em ordem, se as relações elas estão equilibradas e se as pessoas pertencem cada uma como são, independente do nosso julgamento, a vida está tudo certo, está certa como é. Mas a gente entra dentro de umas questões de julgar, de querer que o outro seja diferente, ou achar que aquilo que a gente está sentindo aqui dentro é culpa do outro. Essa semana, um aluno disse que. E ele disse com a melhor das intenções possíveis, dentro de um movimento que nós estávamos fazendo na aula, que quando ele tem raiva de uma pessoa, ele falou que respira muito, porque aquela pessoa fez ele se sentir com raiva, ter aquele sentimento, e ele diz que respira, espera o momento certo para dizer àquela pessoa o que ela fez. E aí eu perguntei a ele, mas a raiva quem está sentindo? Ele disse, eu. Mas por que ela me causou? Eu falei, bom, o outro tem a capacidade de fazer você sentir esse sentimento. E aí, dentro desse sentimento que você mesmo produziu, você ainda se sente tão superior a ela, a ponto de respirar fundo e ver o melhor momento para ir lá e apontar na cara dela: olha, você me fez passar por isso, você me fez sentir raiva. Ou será que a situação que ela fez é algo que existe dentro de você e ela só ativou uma dor que já existe dentro de você? E aí ele ficou meio confuso e não aceitou muito bem. E nós continuamos a aula. E no fim da aula ele deu risada e falou, nossa, tá caindo um monte de ficha. Fez todo sentido para mim. E é muito interessante porque quando a gente percebe essa relação, né, com o outro, que o outro está me trazendo,
Se a gente por um segundo parar para pensar, aquilo que o outro traz existe aqui dentro. O significado e a importância está aqui dentro. Então, com este um minuto, eu consigo me olhar, me perceber e talvez me trabalhar. E é possível até falar, poxa, que bom que a pessoa me mostrou isso. Que bom que ela me mostrou que eu preciso olhar para essa questão da raiva. Porque, na verdade, essa raiva que eu tenho não é dela. É daquela pessoa, é do meu marido, é da minha mãe, é do meu pai, é do meu filho, é do meu irmão. A gente vai buscar a raiz. E dentro dessa raiz, a gente olha para dentro. E quando nós olhamos para dentro, a gente se conecta, a gente se conhece. Então, dentre tudo, né, desse processo da constelação familiar e todos os ensinamentos que o Bert Hellinger trouxe, os seus livros são muito ricos, né? Ele é de uma sabedoria, de uma conexão tão profunda. Eu acho que quando a gente olha com a alma, com o coração para essas leis, a nossa vida ela se transforma. Então, diariamente eu tento me transformar, transformar a mim, aos meus atendimentos, aos meus clientes, aos meus atendidos, né? Baseado nessas leis. Então, aceitar tudo como é, né? Então, a primeira lei é estar em ordem, estar no lugar certo. Olhar para as pessoas que estão próximas a você como estando no lugar certo. A segunda lei é o equilíbrio de troca, né? Como a gente pode fazer para as nossas relações estarem mais equilibradas? Dar o que o outro pode receber e receber aquilo que a gente tem possibilidade de dar conta. E a última é o pertencimento. Todos devem pertencer, mas a gente tem algumas coisas nos julgamentos, ética, moral, sociedade, cultural, religião, e aí a gente começa a apontar o dedo, né, e dizer que isso não está certo. E aí quando a gente faz isso, a gente entra nesses emaranhamentos. E aí a vida vai ficando um rolo, né? A vida vai ficando confusa. Então, esse é o recado que eu deixo aqui para vocês. Eu vou deixar um livro. Ele é um livro do Juan Garriga, um espanhol. Onde estão as moedas? Eu vou deixar nos comentários aqui embaixo. Onde estão as moedas? Do Juan Garriga. Ele é constelador e ele usa também todas essas bases do Bert Hellinger para a nossa vida, para a nossa realidade. E ele fala bastante sobre essas ordens de uma forma muito mais prática e dinâmica neste livro, Onde Estão as Moedas. Então eu deixo aqui para você essa recomendação. E o Bert nos deixou, né, nesse plano físico, nessa quinta-feira, que passou hoje faz uma semana. Então, hoje eu quis falar sobre ele, como essa uma semana de morte, de luto, para poder honrá-lo e agradecê-lo a tudo isso que ele deixou para a humanidade. Nós, aqui do Brasil, a gente está com um movimento muito grande, muito bonito, em relação às constelações familiares. Então, eu deixo aqui a minha gratidão, a minha honra a ele, a Simone Arrojo, que me trouxe, né, essa conexão com o Bert. E eu finalizo essa live lendo um trecho para vocês de uma carta que ele falou sobre a morte, na verdade, uma autobiografia. Minha vida, minha obra. E se dentro disso ficar alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa esclarecer para vocês, vocês podem deixar aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou me chamar no WhatsApp e a gente vai falando durante a semana. Na semana que vem, trago um novo tema para vocês. E eu vou ler um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Ele diz: minha vida, minha obra. Diante do fim, o tempo que resta se torna precioso e essencial para mim. Eu o preencho. Eu o preencho em todos os sentidos. Para mim, se transforma em tempo preenchido. Durante esse tempo, principalmente, eu não faço nenhum plano com vistas além das fronteiras definidas por ele. Eu permaneço no razoável e no próximo, mas ao mesmo tempo
com todas as forças, sem desperdiçá-lo com irrelevâncias. Se também anseio pelo fim, eu posso ansiar por ele? E o que acontece com o tempo que ainda me foi concedido? Eu ainda o aproveitarei? O que acontece se o fim temido por mim tardar? Quando, finalmente, ele chegar, será um fim pleno. Chegará ao término do tempo completo, do tempo completamente vivido. Assim, olho para o fim sem caminhar em sua direção. Ele virá sozinho, mas eu não o tenho. Ele simplesmente virá. Com o tempo que me resta é diferente. Eu o tenho agora. Eu tenho por inteiro. Então fica aqui o meu recadinho de hoje. Que todos nós possamos aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível, de forma mais plena, porque o tempo que a gente tem é o hoje, é o agora. Uma ótima noite e até a semana que vem. Um beijo grande.